Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Hoje acontece a nossa 6ª aula. E aí, como é que foi a semana de vocês? Todo mundo aproveitou para dar uma revisada nos conteúdos? Muito bem, então todo mundo animado, né, para mais um encontro. Vamos apresentar aqui a nossa sequência de hoje. Muito bem, como você sabe, nós temos um roteiro de aula, né, onde nós apresentamos o objetivo, a unidade. Hoje estudaremos a unidade 9, acompanha no teu módulo. Vamos fazer uma contextualização histórica, posteriormente um resumo do que a gente estudou, vamos tirar as dúvidas e as atividades de sala. Então você observa aqui o roteiro da aula de hoje, ok? Seguindo, qual é o objetivo, né? Quais são os objetivos dessa aula de hoje? Primeiramente, vamos compreender que a educação pública é um direito humano e social. Depois, vamos entender que as desigualdades sociais são resultados da divisão de classes sociais dominantes e dominados. E depois, no terceiro objetivo específico, né, analisar como a educação pública é um instrumento de luta dos trabalhadores para a garantia dos direitos sociais. Então, você observa aí os 3 objetivos da nossa aula de hoje, ok? Seguindo. Muito bem. Hoje vamos estudar a unidade 9, que se refere a redemocratização, cidadãos e consumidores. Para você melhor acompanhar, você segue o teu módulo. É importante destacar que a gente sempre tem um cuidado de seguir a sequência do módulo, até mesmo para você ficar mais, compreender melhor esse conteúdo da aula de hoje. Então, aqui não se esqueça, tá? Unidade 9. Bom, para início de conversa, né? Aqui vamos iniciar falando de 1985. Estamos na Nova República. Depois de 20 anos de ditadura militar, lembrando que na aula passada conversamos a respeito disso, né? O que foi a ditadura militar, a influência da mesma na questão educacional, nas escolas, as disciplinas que foram organizadas para fazer esse controle. Então, continuando, vocês lembram, né, que depois desse tempo aí de 20 anos de ditadura militar, censura e cassação dos direitos políticos, o Colégio Eleitoral elegeu o presidente da República, Tancredo de Almeida Neves. Quem não lembra, né, do Tancredo Neves? Que não pôde tomar posse, né? E, posteriormente, quem assumiu foi José Sarney, que hoje ainda representa uma figura, né, no cenário da política. Aqui algumas fotos da época referente a essa fase aqui, Tancredo Neves, sendo cumprimentada aqui por algumas pessoas, aqui no palanque também novamente com algumas pessoas, e aqui José Sarney. Então é importante você dar uma olhadinha até mesmo para relembrar, porque as fotos elas são marcos teóricos, memoriais, né? De 1985 a 90, o país teve anos difíceis, de alta inflação, perdas salariais, greve dos trabalhadores, o desemprego e os vários planos econômicos que surgiram na época. E você deve recordar bem cada um deles. Primeiramente, o Cruzado, que foi em março de 86, o Cruzado 2, novembro de 1986, o Plano Bresser, abril de 87, o Verão, janeiro de 1989, e o Plano Collor, que foi de março de 1990, que modificaram nossas vidas todos os dias. Você recorda de algum desses momentos? Até hoje a gente pode ver
algumas situações referentes, né? Vira e mexe, por exemplo, alguém fala assim, ah, fulano foi contemplado lá com o dinheiro do plano Bresser ou do plano... Qualquer um deles, então, até hoje tem um resultado na vida de algumas pessoas, né? Mas o Bresser é o mais famoso. Aqui também algumas informações referentes à situação, né, que esses planos ocorreram. A inflação do ano, aqui uma notícia na Folha de São Paulo. Aqui tem um dragão, né, no supermercado com algumas pessoas, e realmente aconteceu referente a essa questão, né? O aumento em todos os setores econômicos, seja da alimentação, moradia, vestuário e assim por diante. Os preços também que foram remarcados, houve uma inflação que de certa forma influenciou a vida de todo mundo. Bom, também a gente pode observar as manifestações públicas dos trabalhadores que ocorreu de uma forma bem expressiva em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Brasília ainda estão vivas em nossas memórias. É com essa lembrança de ter participado das passeatas, das greves, atos públicos e marchas que iniciamos a unidade que vamos estudar hoje. Bom, vamos perguntar a você aí, nesse momento que está acompanhando essa aula, vamos fazer algumas perguntinhas e você já vai pensando, ou até mesmo dialogando aí com seu colega que está ao seu lado. Primeira coisa, no bairro onde você mora, tem água tratada? O esgoto é tratado? Linha de ônibus, posto policial, ambulatório de saúde, gente morando em casa de lona, crianças no trabalho infantil, escolas e creches para todas as crianças, locais de lazer e praça de esportes. Tem biblioteca no seu bairro? Tem parque ou um bosque? Tem gente desempregada? Eu acredito que nesse momento aí alguém deve estar dando assim uma risada. Não, professor, isso é sonho. Não, professor, isso não existe. Não, professor, isso aí está longe de acontecer. Essas questões aqui que nós acabamos de perguntar, elas são sérias porque elas, de certa forma, são ligadas à questão da qualidade de vida, né? Por exemplo, quando se tem uma água tratada, o esgoto é tratado, observe que quando essas situações aí acontecem de forma assim sagrada, que elas são acompanhadas, elas terminam influenciando na qualidade de vida do indivíduo. E de certa forma, ela vai também evitar, né, alguns certos tipos de doença. Por exemplo, se você tem lá um esgoto a céu aberto que vai acumulando água, resto de lixo, quem mora na proximidade fica prejudicado, né? Pode ter alguma enfermidade e isso vai prejudicar a vida da pessoa ou dos moradores que moram ali perto. Então, todas essas questões aqui, elas são importantes sim. A questão da moradia, da saúde, o cidadão tem direito a tudo isso. Mas aí entra aquela questão dos direitos e deveres. Será que realmente está sendo aplicado? A gente sabe que ora sim, ora não. A lei aí é para todos, mas às vezes acontecem essas situações que realmente o cidadão deixa de ser beneficiado. Seguindo, pessoal, referente à sociedade, veja, você já compreendeu que a sociedade brasileira é capitalista e patriarcal? Observem aí, ó, capitalista e patriarcal. Isto quer dizer que desde o início da colonização, você recorda aí, né, das nossas primeiras aulas, onde conversamos a respeito desses pontos. Os portugueses se apropriaram e exploraram as terras e as riquezas do país. A gente viu, né, essa questão da exploração, da colonização. Quando passamos do modelo agrário exportador para o urbano industrial, notamos que de um lado temos os donos das indústrias, dos bancos, do comércio, dos hotéis, dos supermercados e de outros trabalhadores, homens, mulheres e crianças. Existe toda uma situação referente a isso, né? A questão das classes sociais, a questão dos benefícios, o que de fato a classe superior recebe e o que os trabalhadores ganham com isso. Vamos falar de uma outra maneira. A sociedade brasileira ela é capitalista
e composta por classes sociais. Quem controla os meios de produção controla quem vai trabalhar no seu negócio. Por isso falamos em contrato de trabalho e relações trabalhistas entre empregador e empregados. Então veja aqui como se constrói esse tipo de relação, né? O contrato de trabalho, as relações trabalhistas e essa relação entre empregador e empregado. Muito bem. E por que ela é patriarcal? Porque durante muito tempo os homens mandaram. Houve um momento na história em que os coronéis davam as ordens na política local, na fazenda e dentro de casa, ou seja, na mulher e nos filhos. Todos obedeciam ao coronel. Ele era um macho forte, duro, que não chorava. Este modelo patriarcal também se reproduziu na sociedade, no trabalho, na política e nas escolas. Uns decidiam, outros, a maioria obedecia. Então, você sabe que essa relação de poder, né, ligada à questão dessa figura, nós vimos também na aula passada que no gestor, ele que direcionava tudo, ele que determinava e ele fazia praticamente esse trabalho sozinho, né, não ouvindo as demais partes que compõem o ambiente escolar. Aqui também ela se reporta a uma questão histórica nesse sentido da questão do determinar, eu determino, né, a figura ligada aos coronéis, aqueles que determinavam. Então é importante você observar como surgiu e porque em alguns momentos ainda continua, exatamente pelo que o autor, né, que elaborou a sua apostila, coloca. Então é a questão que se ligava à questão da figura forte, é o que determinava, é o que direcionava, é o que dizia como tudo aconteceria. Muito bem. É também, né, importante dizer que é uma sociedade patrimonial. Por quê? As práticas de alguns políticos têm sido tornar aquilo que é público, aquilo que pertence a todos, em bens particulares ou de um grupo de privilegiados. Gente, é importante também você ter claro o seguinte, o que são esses bens, né? Os bens, eles servem para satisfazer a necessidade do homem. Por exemplo, seja uma casa, um carro, então tudo isso se enquadra nessa categoria de bens. E aqui, né, como o autor coloca, muitas vezes ele se colocava, né, de uma forma particular, ou seja, pertencente a um grupo de pessoas privilegiadas. Ou seja, é a prática de utilizar os bens públicos para uso privado, familiar ou próprio. Quanto a essa questão dos bens, né, de utilizar o que é do público e torná-lo privado, o que você pensa a respeito disso? É uma prática comum aí no Brasil? É uma prática comum no nosso estado? Infelizmente acontece, né? Mas por que será que acontece isso? Porque, às vezes, uma coisa chamada ambição, ela faz com que as pessoas direcionem para esse lado. Então vejam aí essa questão, como ela é complexa, né? Se eu estou no poder, eu tenho que administrar aquilo que é do coletivo, o que é meu. Então o que é do coletivo, eu tenho que ter aquele compromisso. Eu sei que você deve estar aí dizendo, não, professora, mas isso não acontece. A gente sabe que não acontece na prática. Mas aí entra aquela outra questão, né, que nós chamamos a justiça resolve esses pontos, mas demorada, mas ela termina por resolver um dia. Então essa prática aqui desses privilégios, desses bens públicos, a questão do privado, familiar, etc. São questões ainda que geram questionamentos, né? Por isso dizemos que a riqueza do país está concentrada nas mãos dos ricos e dos poderosos, e que a maioria da população é explorada sem acesso aos direitos sociais. Gente, referente a esse slide aqui, ó, referente a essa parte que o autor apresenta, riqueza do país está concentrada na mão dos ricos e dos poderosos. Ou seja, entra naquela questão que é muito discutida também por outros teóricos, né?
a distribuição de renda ela é feita de forma desigual. A questão do campo econômico, quem tem muito quer mais. E às vezes a pessoa que precisa, que é o trabalhador, ele se mantém naquele aperto para poder ter uma condição de vida também, até mesmo para garantir os direitos lá da sua família, né, o sustento da sua família. Então a gente observa que referente a essa questão, ela infelizmente acontece muito, né? E, de certa forma, prejudica esse acesso aos direitos sociais. Bom, à medida que a sociedade brasileira foi se desenvolvendo, as duas classes sociais tornaram-se visíveis e seus interesses antagônicos e diferentes. Mesmo assim, não podemos nos esquecer que o direito à moradia, à saúde, à velhice digna, à aposentadoria, ao transporte, à segurança, à água, ao trabalho, à informação, ao lazer, à cultura e à educação pública, eles se constituem em direitos sociais. Não esqueça disso, tá? O que se configura esses direitos sociais? É o que nós acabamos de observar aqui. Direito a uma casa, a um local digno para se morar, a saúde, né? Muito se fala, mas a saúde está na UTI, a saúde precisa passar por mudanças. Na realidade, pessoal, vejam só, quando a gente vai focar as políticas públicas voltadas para cada uma delas, elas são muito bem pensadas e elaboradas. Elas são feitas, muitas vezes, por pessoas que entendem muito bem o assunto. Referente à área da saúde, eu posso dar um exemplo para você que se chama SUS. Se você observar a legislação referente ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, você vai observar como ela foi bem pensada. O grande problema é quando ele chega na base para ser executado. Ou seja, ele é bem pensado em cima, ele é um sistema que envolve milhões, mas quando ele chega para beneficiar de fato quem precisa, ele deixa de ser executado da forma correta. E aí quem termina pagando por isso é exatamente o cidadão que precisa do atendimento. Então, são questões assim que nos levam realmente à reflexão, né? Se não fosse novamente aquela questão da ambição da pessoa que pensasse só em si e beneficiar o seu próximo, ali no caso, com certeza algum familiar, as pessoas seriam beneficiadas com isso. Aí tem a questão da aposentadoria, né? Nós sabemos que existe um setor que cuida disso, que se chama INSS, né? A Seguridade Social. Referente ao transporte, aqui a gente entende que são vários segmentos, né? O transporte coletivo, o transporte aéreo, transporte fluvial e assim. E a segurança pública. Será que realmente essa segurança acontece? No seu bairro aí tem essa segurança? A água, né, que nós já vimos ali nos questionamentos anteriores, ao trabalho. Referente ao trabalho. O trabalho, a gente sabe que ele é algo que serve para realizar o homem. Através do trabalho, eu tenho a oportunidade de proporcionar aos meus uma condição melhor. Então, quando a gente fala em trabalho, trabalho digno, é aquele realmente que você possa ter, pagar suas contas, fazer a sua feirinha lá para o mês todo e ainda oferecer momentos de lazer à sua família. Então, a finalidade do trabalho é exatamente essa, né? Não é ser um meio de exploração. Tem um autor aí, que é o Karl Marx, que fala muito dessa relação do homem-trabalho. Então, observe o significado do trabalho. E o que nós já vimos, né? O lazer, a cultura e a educação pública, que também é outro ponto que muito se questiona. Mas como se dá essa educação pública? Por que ela acontece da forma que acontece? Novamente eu bato na tecla. Quando se fala em políticas públicas, a educação também está contemplada e para ela, se você observar, se você quiser ter uma ideia dessa questão da educação pública, vá ao site do MEC. Faça uma visita e você vai constatar a infinidade de programas que tem lá que atendem a educação, a organização, a legislação, tudo isso você vai ter uma ideia de como ela é organizada. Porém, é importante lembrar que existe uma participação dos estados e municípios junto à esfera federal. O MEC é um órgão federal.
E os municípios e os estados, eles entram nessa parcela de contribuição para que ela aconteça também. Continuando, todo ser humano, ele tem direito a esses direitos, nós sabemos. Eles foram uma conquista da luta dos nossos antepassados para que nós, hoje, vivêssemos melhor. E aqui, uma imagem, né, para você observar aqui a questão da família, né? Aqui o pai com seus filhos. Então, esses direitos, eles vão exatamente contemplar a família. É uma conquista histórica, é uma conquista que nós já observamos aí no decorrer das aulas, que elas são significativas nessa luta que hoje se concretiza. Muito bem, aqui um slide chamando sua atenção, né, conforme você observa no texto, a educação é um direito social. Você já sabe disso, né? A educação, ela se configura em um direito social, conforme nós vimos no slide anterior. Muito bem, nós todos devemos lutar e defendê-la como um bem universal. Aí você pode estar se perguntando aí, mas por que eu tenho que lutar se ela é um bem universal? Pois é, pessoal, nós sabemos que historicamente muitas lutas e muitas conquistas se deram através desses movimentos. Existe uma organização nesse sentido de ter os sindicatos, as ONGs, tudo isso se configura em uma organização no sentido de centrar forças e lutar pelos direitos que a classe tem, e são várias elas. A educação nos torna humanos, nos faz seres sociais, políticos, históricos e culturais. Muito bem, referente a essa questão, a educação nos faz humanos. Por que isso? Nós vimos que essa questão do tornar-se humano, olha só, primeiro grupo social que o indivíduo faz parte é a família. Segundo grupo social que o indivíduo faz parte é a escola. Então, nesse primeiro momento aí, na primeira infância, o indivíduo tem essa oportunidade de agregar nos valores que ele vai absorvendo no meio familiar. Depois, ele vai à escola e vai participando de uma outra organização, onde também vai existir um aprendizado. Existe uma frase que eu gosto muito, quando há aprendizagem, há mudança no comportamento. Ou seja, por isso que é importante esse momento em casa, onde você vai orientar o seu filho, vai educar o seu filho, para que ele possa posteriormente conviver com outras pessoas, porque ele vai com os valores familiares. Ou seja, é comum na escola, por exemplo, a mãe falar assim, mas não foi assim que eu eduquei meu filho, por que ele se envolveu com pessoas erradas? Pois é, então a educação no seio familiar, ela deve ter elementos importantes, como a disciplina, a orientação, o diálogo. Nesse sentido, quando eu educo meu filho nesses aspectos, eu sei que eu vou formar uma pessoa mais coerente para que ela possa conviver em grupo. Um grande problema também é esse, que a gente enfrenta na escola, às vezes a falta de limite. Então, a educação, conforme também nós já vimos, vamos voltar aqui e citar o Brandão, que ela está presente em todos os lugares, na rua, na igreja, na escola, na praça, onde se configura espaços de convivência do indivíduo com outro, é um espaço de educação. Então, para isso que se pensa também nas políticas que envolvem uma conscientização, orientação, ou seja, em qualquer lugar onde eu encontro pessoas, eu posso promover esses momentos de orientação, reflexão, e aí eu vou promovendo isso também. Bom, aqui nós vamos usar uma frase, né, uma citação de Paulo Freire muito famosa. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Você já parou para pensar nessa frase aqui do Paulo Freire? Ninguém educa ninguém? Também tem uma outra versão dela, né? Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os seres humanos se educam em sociedade. Essa daqui é também uma frase dele muito famosa, a outra também é citada, dependendo de onde ela vai ser utilizada, né? Mas essa frase do Paulo Freire, ela é muito, muito, muito reflexiva. Você já parou para pensar e analisar? Vá pensando aí que depois a gente vai voltar nela, tá bom? Muito bem. Os governos pretendiam, com direitos sociais, conter os conflitos sociais e atenuar a distância entre as pessoas muito ricas e as pessoas muito pobres.
Aqui você observa, né, essa questão desse distanciamento, as pessoas que têm de mais e as pessoas que têm de menos. Para isso, propuseram políticas governamentais focalizadas e compensatórias, e não políticas públicas como direito. Por um lado, se observa que elas buscaram, com os meios de comunicação, divulgar uma imagem de que se preocupavam com a população desprotegida, por meio de programas específicos, e, por outro, introduziram na legislação trabalhista mecanismo de restrição e expansão desses direitos. Ou seja, pessoal, historicamente, os direitos sociais têm sido pensados e praticados como se fossem favores feitos pelos governantes aos que se mostram agradecidos, obedientes e, portanto, merecedores da atenção dos governos. Agora, referente a esse parágrafo aqui, qual é a sua leitura? Qual é a sua reflexão? Olha só, se eu digo que historicamente os direitos sociais têm sido pensados e praticados como se fossem favores feitos pelos governantes ao que se mostram agradecidos, obedientes e, portanto, merecedores da atenção dos governos, aqui nós podemos dar como exemplo o quê, na sua opinião? Se você pensou naquele dia da eleição, né, pensou naquele voto que se vende, então você agiu na linha aí de reflexão certa, porque os governantes, o que eles são? Eles são representantes do povo. Eu escolho o representante que tem aquele perfil da ideia que eu penso. Eu preciso de alguém que represente assim. Então, aqui no Brasil, constantemente nós estamos envolvidos nessas questões da política também. Observa que agora, por exemplo, aconteceu agora na nossa capital a escolha, né, dos representantes de cada partido, já focando a próxima eleição. Então, cada grupo aí, cada partido já tem o seu representante, mas eles devem fazer as coisas pensando no coletivo. Eles devem trabalhar na linha que o que eles vão fazer é para o coletivo e não para favorecer favores. Ou seja, esses governantes, eles procuravam despolitização das questões sociais e reduziram-nas a problemas técnicos dos burocratas, com algumas políticas compensatórias que aliviaram temporariamente a pobreza. Bom, esses governos, para controlar ou para mediar os conflitos, as ocupações de terras e as manifestações sociais, eles afirmaram a preocupação com os pobres. Só que na prática pouca coisa vinha mudando. Quem não tinha continua não tendo e continua excluído. Mas por que isso acontece? Por que isso acontece, na sua opinião? Bom, observe que em nossa sociedade a riqueza e a terra, elas continuam centradas e a maioria da população trabalha para sobreviver. É que eu falei a você referente a essa questão do disparate econômico, né? Continuando. Para completar o quadro de desigualdades sociais, a educação pública foi negada aos trabalhadores durante muito tempo. As pessoas, principalmente as mulheres, não tiveram acesso à educação escolar formal, não tiveram acesso ao conhecimento e às informações. Só mais tarde conseguiram romper algumas barreiras e aprender a lutar de forma organizada para defender os seus direitos. É o que a gente já viu nas duas últimas aulas, né? A partir da Nova República, de 1985, os profissionais da educação se organizaram em sindicatos, entidades científicas, associações, congressos, fóruns e movimentos populares. Eles realizaram muitas greves, congressos de educação, elaboraram projetos de lei e o Plano Nacional de Educação, que você já sabe, né, que foi proposto pela sociedade brasileira. Participaram de audiências, organizaram seminários, debates, cursos e propostas de políticas em defesa dos direitos sociais, em especial a educação pública, gratuita, laica, democratizada e de qualidade social. Veja aí, pessoal, os avanços, né? Se compreendermos que a educação pública é primeiro, direito humano e social, que cabe aos governos e financiamento adequado, nossa responsabilidade como cidadãos, educadores e gestores,
é contribuir para que as escolas públicas sejam instituições formadoras de valores éticos, espaços de apropriação, socialização, transmissão e de transformação da cultura, espaço da diversidade étnica, do desenvolvimento da capacidade de inventar, criar, inovar, propor, alterar, modificar, conhecer de forma científica e de estabelecer relações, sonhar e elevar as pessoas para outro patamar de compreensão do mundo. Então, observe a infinidade de coisas que a gente pode contribuir quando se fala em escola pública. A cidadania também é uma conquista, né? Você sabe. Ser cidadão, educador e gestor é comprometer-se e não acreditar que as desigualdades são naturais, que não ter assistência médica, emprego e educação pública é algo natural. Não. Não é assim, pessoal. As situações foram postas dessa forma, a gente sabe, né, pela essa cultura de incutir essas questões na cabeça do indivíduo, mas não é bem assim. A vida em sociedade é uma construção humana, feita por homens e mulheres em constante movimento. Portanto, as desigualdades são resultado das ações humanas. Cada uma das duas classes sociais tem interesses muito diferentes e, para sobreviver, buscam sua própria fórmula, sua maneira. Os dominantes, que se apropriaram da riqueza, têm como objetivos implementar os meios para aumentar seus lucros e viver das rendas financeiras. Para todos os trabalhadores, além do trabalho diário, uma outra tarefa é lutar e defender os direitos sociais sempre. Um dos instrumentos de luta dos que trabalham é a educação pública, visto que a formação e as informações elas auxiliam os cidadãos a fazerem suas escolhas. Bom, aqui uma reflexão, né? Vivemos uma sociedade marcada pelas desigualdades regionais, sociais e educacionais. Como ser cidadão num mundo em que a tudo se atribui valor comercial? Referente a essa questão, pense a respeito disso. Por que a tudo se atribui valor, esse tipo de valor? Você já pensou sobre isso? Então vamos analisar. Vai refletindo aí durante esse momento que a gente conversa. Tudo tem um preço, tem valor? Quando houve o processo de urbanização das cidades, tínhamos algumas necessidades básicas e geraram em nós outras novas? Morar nas cidades significou outro estilo de vida, outros desejos e outras vontades e vaidades. Na cidade, viver significa saber se relacionar com as pessoas, compreender o outro, compreender o meio social e suas possibilidades. Somos todos estimulados a consumir os produtos disponíveis e sempre há novidades. Aqui uma foto, né, referente aos consumidores, esse desejo de consumir, né, a propaganda, o que se observa nos jornais, tudo isso influencia na vida do indivíduo. Conhecimento e informação nos auxiliam nas escolhas, nas decisões e na atribuição de valores subjetivos e materiais. Os valores que atribuímos aos objetos e mercadorias são praticados em função de nossa educação no mundo, na escola e na família. Daí a importância dessa orientação, né? Os pais que devem orientar as crianças desde cedo ao que é importante ter e o que é supérfluo. Ou seja, você organiza lá juntamente com sua família essa programação de compras e aí você observa, né? Já vai orientando e educando nesse sentido. Em uma entrevista, Milton Santos, né, um grande geógrafo, dizia que a diferença entre cidadão e consumidor é que este se apropria dos bens finitos, que se acabam no consumo, enquanto o cidadão se apropria de bens que quanto mais ele consome, mais ele pode consumir, ou seja, são para sempre. Isso significa que os objetos e mercadorias são necessários para viver, mas os bens culturais nos tornam sujeitos humanos pertencentes a uma cultura. Aqui você observa, né, a foto do Milton Santos, esse grande geógrafo, né, o Milton Almeida dos Santos, nasceu a 3 de maio em Brotas de Macaúbas, no estado da Bahia. Esse geógrafo que muito contribuiu com a questão educacional no Brasil, até hoje se lê com muita alegria, né, os livros de Milton Santos, Natureza do Espaço, entre outras obras que ele deixou aqui para a gente. Uma pessoa muito comprometida com essa questão no Brasil. Portanto,
a formação escolar intencional, organizada e democrática representa um alicerce para orientar nossas ações, escolhas e valores. Como parte de nossa cultura, antes de formar trabalhadores, as escolas devem formar cidadãos, homens e mulheres, sujeitos humanos, históricos, culturais e sociais. E o que significa ser sujeito, pessoal? Na área da pesquisa, muito se fala em sujeito, né? Sujeitos colaboradores, sujeitos históricos. Sujeito é aquele que faz parte desse contexto histórico, é aquele que participou, que deixou registrada a sua história, deixou na memória, né? Então, esse sujeito, eles fazem parte dessa questão toda, educacional, cultural e assim por diante. Significa compreender como a sociedade brasileira foi construída. Significa saber encontrar os meios para interferir no rumo das coisas, significa ter atitudes participativas, colaborativas, solidárias e de compromisso coletivo. Combater as situações de injustiça e indignar-se, vivenciar, pôr em prática os direitos sociais. Ter a iniciativa de propor, de realizar mudanças ou de construir coletivamente alternativas que melhorem a vida da comunidade, da cidade, do bairro, da família e da escola. Então, observe essa diversidade aqui, né, de significados. O significado do compreender, do saber, do ter atitudes participativas, de combater. Então, tudo isso são questões ligadas a esse lado mais questionador e crítico. Vamos seguir aqui. Bom, nós agora vamos fazer um breve resumo do que a gente acabou de ver, tá certo? Vamos aqui. Primeiro ponto: saúde, habitação, cultura, transporte, aposentadoria, segurança, previdência social, lazer, água e a terra são direitos sociais, resultado da luta dos trabalhadores em defesa da vida humana e coletiva. Não se esqueça disso, hein? Esses itens que nós acabamos de falar, que nós acabamos de conversar a respeito de cada um deles, se configuram nesses direitos sociais, tá certo? Segundo, ser cidadão, educador e gestor é não acreditar que as desigualdades sociais regionais e o desemprego são naturais. Elas são resultados da divisão de classes sociais, dominantes e dominado. Então, vejam só, as classes sociais, elas fazem exatamente isso, elas distinguem. Você é da classe X, eu sou da classe Y. Então, enquanto gestores, enquanto cidadão, nós temos que lutar para que isso não aconteça dessa forma, né? Porque, de certa forma, tudo isso são resultados dessa divisão que envolve essas classes. Aí entra aquele disparate, né? Poxa, quem entende mais e quem entende menos. Às vezes, aí, se você parar para pensar, você vai lembrar de alguém que trabalha manhã, tarde, noite e chega no final do mês, o dinheiro não dá para nada. Agora, por que será isso, né? A educação pública é um direito social, universal, de homens e mulheres, em todas as idades, uma conquista dos trabalhadores e instrumento de desmistificação das injustiças. Um dos instrumentos de luta dos trabalhadores é a educação pública, como nós já vimos. Ela é um meio importante de transformação, é através dessa que se tem a mobilidade e a estratificação social, visto que o conhecimento, a formação, a cultura e a informação auxiliam os cidadãos a fazerem as suas escolhas, participarem das decisões e a definirem os valores subjetivos e materiais. Gente, a educação pública, ela tem uma missão muito significativa. Se você observar, faça uma busca assim, como se dá esse processo da educação pública, né? Como as escolas têm esse papel importante de orientar, de conscientizar, de encaminhar também. Para isso, as escolas, elas têm um documento muito importante, que é um documento de caráter coletivo, que se chama Projeto Político Pedagógico, é um dos temas da nossa próxima aula, onde você vai observar por que esse projeto coletivo é tão importante para a escola. É porque aqui
nesse projeto, a gente vai fazer toda essa organização do sujeito que eu quero formar, do tipo de cidadão eu quero formar, que tipo de aluno eu quero preparar. Então, são ações que são executadas ali, mas que têm caráter futuro, né? Já pensando futuramente. Se você fizer uma busca aí mental, você vai lembrar de quantos casos exemplares a sua escola já deu de retorno para a sociedade, né? Quantos alunos passaram pela tua escola que você lembra e hoje eles são pessoas assim que conseguiram uma colocação no mercado profissional. Por exemplo, eu trabalhei no ensino médio durante muito tempo e hoje eu tive alunos naquela época que hoje são doutores, com doutorado. Eu tenho 2 casos lá que se formaram em medicina, um é sacerdote, muito famoso aqui na nossa capital. Então é importante quando de uma forma ou de outra você durante um ano, você contribui na vida daquela pessoa. Então, você é educador, você é formador, você auxilia sim esse cidadão a fazer a escolha, você orienta, você é um importante nessa formação também desse aluno através dessa educação. Bom, pessoal, nós vimos aqui, né, a nossa aula de hoje, vimos essa questão da participação, vimos aí algumas figuras políticas que são destaques ainda, que representam isso hoje no contexto atual. Vimos o resumo da nossa aula de hoje, vimos também a importância desse tema referente ao módulo, a aula 9 no caso. Agora, nós teremos esse momento de atividade de sala. Nesse momento, você vai fixar melhor o conteúdo que nós estudamos hoje. É importante esse momento de verificação da aprendizagem, né, que se dá hoje através dessa atividade de sala. Lembrando que posteriormente teremos a avaliação, onde vamos contemplar todos os 11 tópicos estudados nessa unidade, nesse módulo no caso. Então, vamos agora à atividade de sala. Vocês terão aí um tempo para sentar em grupo e organizar as atividades, as respostas. Lembrando que aí o seu tutor depois vai selecionar algumas respostas juntamente com quem está presente no polo, vai disponibilizar no chat e nós iremos apresentar aqui a resposta ao vivo para interagir com você aí no polo, tá? Então a gente se encontra daqui a pouquinho, até mais. Então, a gente volta agora para o momento da correção das atividades, né? Mas antes, eu quero aqui, em nome de toda a equipe, mandar um agradecimento especial, né, professora? A todos os tutores que estão aí empenhados, dedicados no seu trabalho. A Rosângela de Cerejeiras, Maria José de Espigão, Keila de Cujubim, Nielve de Guajerá, Maria da Saúde aqui de Porto Velho, Josi de Alta Floresta, Joel de Costa Marques e a Michele de Ouro Preto. A todos vocês, tutores que estão aí nesse momento acompanhando os alunos na atividade, o nosso agradecimento por tudo que vocês têm feito. Então vamos agora aqui ao momento da nossa correção e hoje eu acredito, né, que muitas participações importantes vão acontecer nesse momento aqui. Primeiro eu vou apresentar a vocês a atividade de sala, né? Vocês já têm o texto aí em mãos, né, já resolveram, mas até mesmo para situá-los. A educação nos torna humanos, nos faz seres sociais, políticos, históricos e culturais. A citação é do Paulo Freire, que nós já vimos no decorrer da nossa aula. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Bom, considerando o texto acima, né, o texto, você tem duas questões, a questão 1 e a questão 2. Na questão 1, qual a importância da escola na construção do caráter do indivíduo? E a questão 2, para você, a escola prepara cidadãos ou consumidores? Por quê? Eu acredito que nesse momento aí das respostas, a animação da turma deve estar bem grande, né? A professora Rosânia vai fazer a leitura das primeiras respostas e a gente vai dialogando aqui juntamente com você aí. Não esqueça, tutor, que durante o nosso diálogo aqui, você pode também estar entrando e participando conosco desse momento. Professora, por favor. Certo.
Bom dia a todos, bom dia à tutora Keila, né, que nos mandou aqui uma resposta, e eu vou ler aqui a resposta da tutora Keila de Cojubim. Ela diz o seguinte: é na escola que se forma cidadãos com caráter, mas a estrutura familiar é fundamental nessa formação. A escola serve de mediadora de situações cotidianas, de forma que o mesmo se torne um ser crítico, responsável no mundo em que vive. De fato, a professora Keila abordou aqui as questões da educação primária, né, que a criança, quando ela chega na escola, ela já vem com uma educação de base, ela já vem direcionada pelos próprios pais a esse relacionamento social, né, a sua vivência em si, ela traz conhecimento para dentro da sala de aula. Né, de fato, o que a professora aqui está abordando, a escola, ela tem aquele papel da educação secundária, ou intelectual, de formar para o científico. Exatamente. Essas questões aí que a Keila abordou, elas são realmente importantes, e mais importante ainda é quando o educador, o professor, compreende isso e vai transformando de modo que ele consiga fazer um trabalho em complemento a isso também, né? Porque nem 100% é de um e o de outro. É como diz o Paulo Freire, né? O ser humano, o indivíduo, ele vai se educando em sociedade e cada um vai tendo a importância nesse contexto da formação. Observem aí como é importante a figura do educador, né? Esse sujeito que participa desse processo da construção de conhecimento. E esse educador, pessoal, é importante deixar claro, ele não é só o docente, mas ele também é a pessoa que cuida do portão, ele é a equipe da secretaria, é a pessoa que cuida da limpeza, todos são pessoas importantes nesse processo de construção do conhecimento também. E o que me faz também refletir quando Paulo Freire fala ninguém educa ninguém pelo mundo, né? Ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizado pelo mundo. Me lembra uma fala de Vygotsky, que ele fala que nós aprendemos no mundo da interação, né? O convívio social nos educa também, nos faz, né, adquirir conhecimentos. E essa educação que você aprende, né, também mediada pelo contexto social, ela nos favorece muito e nos faz também pessoas críticas. Vamos lá ver se nós temos mais alguma resposta aqui. É importante também a gente frisar, né, que esse autor que você citou, Vygotsky, ele trouxe grandes contribuições para a área da educação, né, a nível não só de Brasil mesmo, porque ele não é brasileiro. Ele morreu bem jovem, mas deixou grandes contribuições para quem estuda, né, essa questão socio-interacionista, né, o indivíduo aprendendo com seu meio. Vamos ver aqui. Nós temos também mais outra resposta da Keila, né? A escola prepara cidadãos, mas a sociedade capitalista incentiva o consumismo. Todos nós, educadores, ajudamos a incentivar na construção de uma sociedade. Pois a gente viu, né, ao longo da nossa aula de hoje, referente a esse consumismo, como a mídia, né, o jornal, ele tem essa influência de incentivar. Às vezes, né, a determinada pessoa não tem uma certa condição, mas aí por ver, né, que o seu filho se relaciona com outras pessoas de outra classe e fica incentivando, às vezes até gera um certo conflito no ambiente familiar. E aí aqui entra a questão da orientação, né? Hoje eu não tenho, mas amanhã eu posso ter. E isso vai depender muito do que você buscar. Já conheci vários casos assim. Hoje não tenho uma certa condição de adquirir, mas futuramente, se eu estudar, se eu buscar uma elevação em termos de estudar, buscar o melhor, eu posso também ajudar a minha família. Exatamente. E hoje que eu observo, não que os marketing seja errado, né? Faz parte, precisa ser sim divulgado, mas eu acredito que a questão de marketing também pelas mídias, ela também contribui para esse consumismo exagerado. Às vezes, tem pessoas que não têm necessidade de adquirir tal material, mas ele quer, porque o outro tem e é melhor, e ele também quer um outro melhor ainda, e às vezes não há necessidade disso. As compras compulsivas, né? Ou seja, o outro tem, eu também tenho que ter. Exatamente. E a questão do marketing, a gente sabe que é uma área que cresce, né, de forma significativa. Sim. O marketing, através dele, que são divulgados os produtos, né, as empresas,
é importante, no caso, o marketing, mas a gente sabe também que às vezes o marketing vai favorecer exatamente a empresa pela qual ele está trabalhando, Sim. né? Ó, aqui nós temos também a Rosângela, de Cerejeira. Rosângela Aparecida, ela diz o seguinte: é um direito social que devemos ter e que nos faz seres sociais, políticos, históricos e culturais para a educação. Está envolvida em todos os lugares, praça, casa, lazer, entre outros, seguindo regras e limites propostas pela sociedade. Aqui ela fala sobre o direito à educação, né? Então, de fato, nós temos esse direito por lei, que é preciso ter, além de ter esse direito à educação, é preciso ter uma educação de qualidade, né? Que favoreça todo o nosso desenvolvimento social. E a gente conta aí com os órgãos que cuidam dessa parte, no caso o Ministério Público, né, que vai fazer valer esse direito do cidadão, muitas vezes que é violado, mas é aquela questão, né? Temos assim que correr atrás para resolver e também ser consciente do que a gente pede também. Sim, e nós temos também aqui de Espigão do Oeste, a Maria José. Maria José. Maria José, vou ler aqui a sua resposta. Nas escolas primitivas, formavam-se cidadãos com caráter e dignidade. A escola de hoje tem muita facilidade pela globalização e os alunos, na sua maioria, não se interessam tanto. Aproveita-se pouco do que a escola está oferecendo. Então, eu vejo assim, isso eu já vivenciei também até em sala de aula, né? Hoje o professor ele disputa o espaço, né, com a tecnologia na sala de aula. E muitas das vezes o aluno vem para uma sala de aula, ele já até conhece aquele conteúdo, ele já tem uma familiarização do que vai ser trabalhado e com a internet, no celular, ele tem facilidade. Então, eu vejo o seguinte, cabe ao professor trabalhar em cima dessa tecnologia, trazer essa tecnologia para a sala como um apoio, um suporte. Então, hoje, nessa questão educacional, nós temos aí as tecnologias educacionais ou as tecnologias que fazem parte hoje do ambiente escolar. Ou seja, tem dois teóricos importantes e famosos que falam disso. Um se chama Bernardo Toro, que é um colombiano, que fala que a gente deve educar as crianças nesse contexto tecnológico, e o Perrenot também, que fala das competências, né, para ensinar nesse século, que é o século da modernidade da tecnologia. Ou seja, é importante que o professor ele tenha esse conhecimento também, porque a tecnologia hoje ela se faz presente de todas as formas. Se você vai, por exemplo, a um banco, o painel é todo digital, todo na tecla. Então você precisa ter esses domínios, até mesmo para dialogar em um certo nível com o seu aluno. Porque hoje não tem mais como dizer, eu não posso porque eu não gosto, mas é uma exigência. Lembram vocês que em uma das nossas aulas a gente falou a respeito desse avanço no mercado, dessa capacitação que você deve fazer, buscar melhorar, dinamizar? É importante isso também que você busque enquanto educador. Aqui tem uma resposta de Costa Marques, da Neuza. Eu acredito que isso faz referência à questão 1. Ela diz o seguinte, Neuza Costa Marques. Neuza? Deixa eu ver, Neuza. Aqui ela diz o seguinte, contribui na formação, isto é, a formação de caráter começa na família e a escola e a sociedade vão moldando cada um de forma diferente. Exatamente, olha a importância, né, da escola, do indivíduo conviver em sociedade. A própria sociologia, ela aborda e orienta nesses aspectos, né, da construção dos grupos. E a gente sabe que, historicamente falando, né, quando se fala em família, em escola, a gente vai encontrar vários elementos que vão subsidiar, de certa forma, esses debates. Tem mais outra questão aqui de Espigão do Oeste, da Maria José. Ela diz o seguinte, acredito que o caráter humano começa na vida familiar, com os bons princípios incentivados pelos pais. A escola, em grande parte, nessa formação, para que ele seja capaz de viver em sociedade. Então, Rosane, essa questão da constituição familiar, a gente sabe, né, que antes dessa organização que a sociologia fala, também existe todo um contexto antes que a psicologia explica, né? Sim. Aí é importante destacar isso.
Os psicólogos, geralmente, eles fazem uma anamnese quando um professor encaminha uma criança para um atendimento educacional especializado. Então, eu vejo aí que são 2 momentos, né? Sim, são Esse dois momento da momentos. concepção, como se dá o processo da gravidez, se correu tudo bem, uma criança vai ter um bom desempenho escolar, mas se acontecer algumas situações, elas vão surgir exatamente na escola. E quem vai perceber isso é o professor. Então, são 2 situações importantes que, posteriormente, vão refletir na escola também. Sim. Aqui nós temos mais uma resposta, Joel Rodrigues de Costa Marque. Olha aí, Joel. É o Joel participando, né? Joel participando. Eu vou ler aqui a sua resposta. Diz assim: com as mudanças que vêm acontecendo na educação, a tendência é formar cidadãos e não meramente consumidores, levando os alunos a buscar pensar, interagir e expor seus pensamentos e opiniões, não aceitando tudo que vem pronto. A aluna Neuza passou a resposta para ele, ele está nos transmitindo. Isso. Você quer comentar, professora? Você gostaria de... Sim. Então, quando ela diz aqui que a tendência é formar cidadão e não meramente consumidores, levando os alunos a buscar, pensar e interagir. Esse é o papel da escola, né? Esse é o papel da escola, formar o cidadão crítico e consciente. Né? Consciente do seu papel na sociedade, consciente do seu dever como cidadão. Exatamente. Então, observem aí que a escola tem esse papel importante, fundamental e significativo na vida da criança, na vida do jovem, do adolescente e também do idoso, né? Nós temos aí vários casos de pessoas já que, com uma certa idade, tiveram a oportunidade de ingressar em uma escola e realizar o sonho de sua vida. Muitas vezes é um sonho assim que o professor realiza com o maior carinho, que é somente aprender a escrever o nome. Olha que interessante, a Michele Clara Moretti, aqui não diz qual é o polo, mas eu achei muito interessante essa resposta. A escola pode contribuir na construção de valores, mas a formação do caráter é construída na interação. Bastante reflexiva, né, a colocação aí da Michele nessa interação. E referente a isso é importante, né, a gente saber dialogar, compreender, respeitar o limite do outro, saber até onde deve ir. Tudo isso são situações importantes que se fazem necessárias em um relacionamento, né, entre as pessoas. Aqui tem de Ouro Preto, também Michele. A Michele, a escola a serviço da classe burguesa tem preparado consumidores. É interessante essa colocação dela aí referente a isso, né? A gente sabe que na questão educacional são situações bem distintas, né? Tem a escola, tem as instituições de ensino privadas e aí o público já passa a ser outro. E ela conclui aqui também no segundo parágrafo, ela diz assim: em função do sistema político e econômico predominante em nosso país, a escola deveria preparar cidadãos críticos capazes de reconhecer as ideologias. Outra questão bem reflexiva, reflexiva mesmo, né? Michele, a escola em si, ela tem uma direção e uma ideologia. A escola trabalha nessa transformação, ela busca essa transformação, mas nós sabemos que a escola está dentro de um espaço, né, que se chama mundo, e isso nos faz com que a própria escola seja sufocada por isso. Então, Rosane, o nosso tempo terminou, né? Eu quero agradecer imensamente a todos os tutores e você, aluno que está aí nesse momento participando de forma muito animada. Eu quero desejar a todos uma boa semana em nome de toda a equipe aqui que se encontra no estúdio, da nossa coordenadora. Desejar a todos uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus e até lá. Bom dia a todos.